Pirando Amigo orgulhosamente apresenta lançamento de projéteis. Introdução. Quando estudamos projéteis, estamos estudando dois movimentos simultâneos, né? Eu tenho o movimento horizontal e o movimento vertical, ok? O movimento horizontal ele é uniforme e o vertical segue as leis da queda livre. Temos que pensar sempre a mesma coisa. Por que o movimento horizontal é uniforme? Porque quando a gente fala de projéteis, nós estamos desconsiderando a resistência do ar. Então, a única aceleração que eu vou ter, no caso, é a aceleração da gravidade, que é vertical. Então, a aceleração da gravidade vai afetar apenas a velocidade vertical. Então, projéteis, lançamento oblíquo, eu tenho velocidade horizontal e vertical. A vertical segue as leis de queda livre e a horizontal do movimento uniforme. Sabendo que, no caso de projéteis, tanto a velocidade horizontal como a vertical têm em comum o tempo. São movimentos simultâneos. Entendendo melhor. Um objeto é lançado obliquamente com velocidade de 60 metros por segundo com um ângulo de 30 graus com a horizontal, desprezando a resistência do ar, considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pede-se. Então, sempre em lançamento de projéteis, antes de tentar resolver o que foi solicitado, a gente tem que decompor a velocidade. A velocidade era 60 metros por segundo com um ângulo de 30 graus. Então, essa velocidade tem que ser decomposta, ou seja, eu tenho que transformar essa velocidade em velocidade horizontal e vertical. Então eu tenho um triângulo aqui, ó, velocidade vertical, velocidade horizontal. A vertical ficou o cateto oposto e a horizontal o cateto adjacente. Muito bem. Então temos isso aqui. Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 graus é VOV, o cateto oposto, sobre 60. Seno de 30, 0,5 vezes 60, 30 metros por segundo. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 é velocidade horizontal vezes 60. Então, velocidade horizontal 0,87, o valor do cosseno, vezes 60, 52,2 metros por segundo. Temos que tomar muito cuidado, porque nas fórmulas da velocidade vertical aparece um VO. Só que não vamos utilizar esse VO. Na fórmula da velocidade vertical, o VO que vamos usar é o 30. Ok. Então, já sabemos que se a velocidade é 60 com um ângulo de 30 graus, corresponde a uma velocidade vertical de 30 para cima e uma horizontal de 52,2. Então, velocidade 60 metros por segundo com um ângulo de 30 graus é igual a velocidade 52,2 I mais 30J. O I é a velocidade do eixo X, o J a velocidade no eixo Y. O movimento vertical, então, segue as leis de queda livre. Sabemos que quando jogamos o objeto para cima, o sentido considerado positivo é o para cima, então a gravidade vai ser negativa. E achei a fórmula da velocidade em função do tempo, da altura em função do tempo e o Torricelli. No tempo 0 temos as velocidades. No tempo 3, por exemplo, que é a altura máxima, o tempo 3 a velocidade é 0, a altura máxima. A altura máxima atingida, 45 metros. Qualquer coisa do movimento vertical, só substituir nessas três formas que vamos encontrar. O movimento horizontal, ele é uniforme. Ok. Então a velocidade é constante, 52,2 metros por segundo. No tempo 1, ele percorreu a distância de 52,2, tempo 2, 104,4, tempo 3, 156,6
e assim sucessivamente. Aqui temos gráficos. Primeiro, gráfico da posição em função do tempo, a cada segundo. Aqui eu estou mostrando a posição do objeto a cada segundo. No tempo 0 não tinha altura nem distância. No tempo 1 eu andei a altura de 52 metros. No tempo 2, 52 duas vezes e assim sucessivamente na horizontal. Movimento uniforme. Passa 1 segundo, eu ando a mesma distância. No movimento vertical, passou 1 segundo, ele subiu 25 metros. Passou mais 1 segundo. Na subida, o movimento é retardado. Nesse 1 segundo, ele subiu do 25 até o 40. Depois do 40 ao 45. 45 foi a altura máxima. Depois ele começou a descer novamente. Observe. 1 segundo antes de atingir a altura máxima, o objeto estava na posição 40 metros, na altura 40 metros. 1 segundo depois, ele encontra-se na mesma altura. Ok? 2 segundos antes da altura máxima, a altura dele era 25 metros. 2 segundos depois, também 25 metros. Ok. Com relação às velocidades nas mesmas posições, vamos observar que a velocidade horizontal é constante e a velocidade do móvel é resultante entre horizontal e vertical. Então, inicialmente, nessa altura aqui, nesse tempo aqui, velocidade vertical é essa. Nesse aqui o mesmo valor, só que com sentido contrário. 1 segundo antes da altura máxima ele tinha uma velocidade. 1 segundo depois a mesma velocidade. Só que mudou a direção aqui, porque 1 segundo antes a velocidade vertical era para cima. 1 segundo depois a mesma velocidade, só que para baixo. Podemos observar, ó, esse e esse. 2 segundos antes de atingir a altura máxima, 2 segundos depois. Olha a velocidade vertical, o mesmo valor. Essa velocidade então também tem o mesmo valor aqui em todos os pontos. A velocidade horizontal é constante. Na altura máxima, a velocidade vertical é 0, mas do objeto não, que na altura máxima, em todas as posições, a velocidade horizontal é constante. Toda pergunta que for feita em exercício de projéteis, exceto para o tempo, temos que achar a resposta horizontal e vertical. Por exemplo, qual a velocidade do móvel no tempo 2 segundos? Então, temos que achar a velocidade horizontal e vertical. A horizontal é constante, em qualquer tempo é 52,2 metros por segundo. A vertical vai ser 30 menos 10 vezes 2, 10 metros por segundo. Ou seja, no tempo 2 a velocidade é 52,2 i, o i do eixo x, mais 10j metros por segundo. Então, eu tenho a resultante, agora eu consigo encontrar a resultante. Observe, a velocidade encontrada por Pitágoras, não é? Fazendo o teorema de Pitágoras, v ao quadrado tira a raiz. Então a velocidade deu 53,15 metros por segundo. O ângulo, a gente vai encontrar o ângulo com a tangente de menos 1. Tangente menos 1 de cateto oposto ao ângulo, que vai ser 10 sobre o adjacente. Ok? Então, a minha velocidade é 53,15 metros por segundo com um ângulo de 10,85. Ué, onde estão as duas respostas? Estão aqui, ó. Velocidade horizontal e vertical. A resultante dessas velocidades que vai ser o 53. Muito bem. Qual a posição no tempo 2? Posição no tempo 2, vou achar a distância horizontal e a altura. Movimento horizontal é uniforme, velocidade vezes tempo, 52,2 vezes 2, 104,4. E a altura, 40 metros, que já havíamos calculado na tabelinha anterior. Então, a posição no tempo 2
104,4 I mais 40J metros. No eixo X ele andou 104,4 e no Y 40. Velocidade na altura máxima, já tinha falado, mas vamos reforçar. Na altura máxima a velocidade vertical é 0, mas eu tenho a horizontal. Então a velocidade vai ser apenas a horizontal com ângulo de 0 graus. Muito bem. E última pergunta, o alcance. O que significa alcance? Alcance é distância horizontal. Se ele gastou 3 segundos para chegar na altura máxima, ele vai gastar 3 segundos para descer também. Então o tempo total no ar é 6 segundos. O alcance é distância horizontal, o movimento horizontal é uniforme, 313,2 metros por segundo. Muito obrigado, valeu!